Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais importantes da história, o livro do Êxodo. E não é só sobre a história antiga, não. Vamos desvendar o contexto, a estrutura e as ideias poderosas que moldaram culturas e que continuam a ecoar até hoje. Quase todo mundo conhece a história daquela fuga espetacular da escravidão. Mas, olha, o Êxodo é muito mais do que isso. É, na verdade, o evento fundador que transformou um grupo de hebreus em uma nação, a nação de Israel. É como se fosse a certidão de nascimento de um povo, sabe? A história é bem conhecida, mas por trás dessa narrativa épica existem debates acadêmicos fascinantes e umas questões teológicas bem profundas. Então, o que será que a história e a teologia realmente nos dizem sobre esse evento? É isso que a gente vai investigar agora. Para começar, vamos dar uma olhada nos grandes quebra-cabeças que esse livro apresenta para historiadores e arqueólogos. Quem realmente escreveu? Quando foi que tudo isso aconteceu? E afinal, por onde exatamente os israelitas passaram? A autoria do Êxodo por si só já é um grande debate. A visão tradicional, chamada de tradição mosaica, diz que o próprio Moisés escreveu a maior parte do livro. Só que muitos estudiosos modernos olham para o texto e sugerem que ele é, na verdade, uma costura de diferentes fontes e tradições mais antigas compiladas ao longo de séculos. É uma questão complexa que mostra o quanto esse texto foi valorizado e trabalhado por muitas gerações. E se a autoria já é um debate tanto, a data do Êxodo, então, nem se fala. Se aconteceu, quando exatamente essa libertação toda se deu? A resposta não é nada simples e divide os especialistas até hoje. Basicamente, existem duas grandes linhas de pensamento. A primeira é a data antiga, que coloca o evento lá no século XV a.C. Essa teoria se baseia numa leitura mais literal dos números que aparecem na Bíblia. A segunda é a data recente, que propõe o século XIII a.C., e essa dá mais peso para as evidências arqueológicas e registros de outros povos, como os egípcios. E aqui a gente vê como cada lado monta o seu quebra-cabeça. Quem defende a data antiga se apega a passagens como a de 1 Reis 6, que fala em 480 anos, em documentos da época como as cartas de Amarna, que mencionam um povo chamado Abiru. Já quem aposta na data mais recente, argumenta que esses 480 anos podem ser um número simbólico, tipo 12 gerações. Eles também destacam que as cidades de Pitom e Ramessés, que a Bíblia diz que os hebreus construíram, foram obras gigantescas do faraó Ramessés II, que viveu justamente no século XIII. E mais, a primeira vez que o nome Israel aparece fora da Bíblia, na estela de Merneptah, também é dessa época. Bom, depois de explorar a questão do quando, surge o onde. O deserto do Sinai é imenso, e a rota exata que Israel seguiu é outro mistério fascinante que os estudiosos tentam decifrar. Existem três teorias principais em discussão. A rota norte, pela costa, seria a mais rápida, só que também a mais perigosa, porque estava cheia de fortalezas egípcias. Uma outra rota, a central, que até sugeria que o Monte Sinai era um vulcão na Arábia, hoje em dia é bem descartada. Por isso, a rota sul, a mais tradicional, continua sendo a mais aceita, porque ela parece combinar melhor com as descrições geográficas da Bíblia e leva ao local que desde o século IV é identificado como o Monte Sinai. Agora, vamos deixar um pouco de lado os mistérios históricos para entrar no coração do livro, o seu propósito teológico. Porque tudo isso aconteceu. Qual é a grande mensagem por trás da libertação, da lei e de toda essa jornada? É fácil olhar para as 10 pragas e pensar só em desastres naturais, né? Mas no contexto do Êxodo, elas são apresentadas como algo muito maior, um confronto direto, uma verdadeira batalha cósmica entre o Deus de Israel, Javé, e todo o panteão de deuses do Egito. E esse slide aqui ilustra a estratégia teológica por trás das pragas de um jeito brilhante. Cada uma delas foi um golpe direcionado. Quando o Nilo vira sangue, Javé estava desafiando Rap e Osíris, deuses do rio. Quando ele cobre a terra de trevas, está mostrando poder sobre Ra, o superpoderoso deus Sol. E na praga final, ao atingir os primogênitos, o ataque foi direto ao faraó, que era visto como um deus, e ao Osíris, o doador da vida. A mensagem era clara: Javé era supremo. Lá no Sinai, a relação entre Deus e Israel é oficializada com uma aliança. E o curioso é que o formato dessa aliança era muito parecido com os tratados políticos daquela época, os chamados Tratados de Suzerania. Nesses tratados, um rei poderoso, o suzerano, definia as regras para um povo dominado, o vassalo. Aqui, Deus é o suzerano que diz: eu tirei vocês da escravidão, e em troca, vocês devem viver de acordo com as minhas leis. E dessa aliança nascem dois elementos bem centrais e visíveis. Primeiro, a lei, com os 10 mandamentos no seu coração, que funciona como se fosse a constituição dessa nova nação.
E segundo, o tabernáculo, uma tenda sagrada que podia ser transportada e que simbolizava algo revolucionário. A presença real e palpável de Deus morando no meio do seu povo, restaurando uma intimidade que tinha se perdido. Então, depois de explorar a história e a teologia, qual é o impacto que tudo isso deixou? Como essa história épica de escravidão, libertação e aliança se organiza e qual é seu legado final? A estrutura do livro é bem lógica. Ela segue a jornada geográfica do povo. Começa com Israel no Egito, falando da opressão e da libertação. Depois, conta a jornada pelo deserto, um tempo de prova e de provisão. E por fim, a maior parte do livro foca em Israel ao pé do Monte Sinai, que é onde eles recebem a lei e constroem o tabernáculo, o centro da vida deles. No fim das contas, toda essa narrativa complexa do Êxodo, a libertação, a lei, a jornada no deserto, tudo isso se resume a esta promessa fundamental da aliança. É a declaração do propósito de Deus, criar um povo para si, com quem ele ia morar e se relacionar de um jeito único no mundo antigo. O Êxodo não é apenas um pilar da fé judaico-cristã. É uma das narrativas de libertação mais poderosas da história, que inspirou movimentos por justiça no mundo todo. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Seja como história, teologia ou uma mistura dos dois, qual é o significado dessa antiga jornada da opressão para a liberdade para o nosso mundo hoje?